Olá, olá, olá pessoal, continuando a nossa série Sabedoria Financeira. É muito importante adquirir essa sabedoria em momentos difíceis, e essa série é justamente isso, é justamente para desmistificar algumas coisas a esse respeito à luz da Bíblia. E continuando essa série, hoje a gente vai refletir naquela situação que provavelmente você já deve ter ouvido falar dela também, a respeito daquela viúva das duas moedas, que Jesus diz que essa mulher chamou a atenção dele, né? E ele declarou que ela tinha dado muito mais do que os outros. O contexto desse capítulo é o seguinte: começa com Jesus estando assentado no templo, observando tudo aquilo, né? Aqui eu já trago uma reflexão rápida, né? Imagina se a gente tivesse a oportunidade de ter Jesus assentado, né? Nas nossas reuniões religiosas, vamos dizer assim, né? Que coisa que seria, né? Será que a gente ensaiaria mais ainda para executar alguma coisa ali? Ou realmente a gente não teria medo de rasgar o nosso coração? Enfim, e o texto diz que ele estava observando e ele viu os ricos levando as ofertas nas caixas, né? As contribuições nas caixas de ofertas, e viu uma viúva levar 2 moedas de cobre. E o texto diz que Jesus afirmou, hein? Isso que eu comentei, que se referindo a essa viúva, que ela tinha dado muito mais do que os outros. E enquanto isso, os discípulos dele ficavam observando os adornos do templo. Aí Jesus vira para eles e fala assim: isso aí que vocês estão se deslumbrando tanto, isso aí não vai durar pedra sobre pedra. Sabe, eu fico pensando assim, será que foi à toa que esse capítulo começa com uma questão financeira e depois vai discorrendo e se descrevendo a respeito de situações, como as coisas vão serem consumidas, né? A gente acha que na nossa cabeça a consumação dos tempos, o final dos tempos é só uma coisa de filme. Mas não é. Da onde você acha que as pessoas tiram filmes sobre isso? Você acha que é da cabeça delas? Você acha que elas são doidas e fazem? Não. É porque de uma certa forma, em algum momento da vida, as pessoas já tiveram contato com a Bíblia. E a Bíblia fala muito sobre essas coisas. E outra pergunta para aumentar a nossa reflexão: será que foi à toa que esse capítulo começou com questões financeiras também e Jesus foi falando a respeito de que as coisas serão consumidas no decorrer, né, dos tempos e terão guerras e terão, né? Você acha que é realmente à toa também que isso está nesse capítulo? Responde para mim, o que motiva muito as pessoas a se desentenderem, a procurarem conflitos uns com os outros? No fundo, sempre tem a ver com uma questão financeira, ou melhor dizendo, a falta de uma sabedoria financeira. Porque olha só, eu não sei se você já deve ter passado isso na escola, num trabalho, por exemplo, e de alguma coisa sua que você sempre quis acabar assumindo assim e nunca parecer um culpado. Sabe, em termos gerais, era o que aconteceu nessa situação da oferta. Os famosos religiosos estavam lá, apresentando as ofertas nas caixas as contribuições nas caixas de ofertas. E será que ninguém viu essa viúva indo contribuir com as 2 moedas de cobre que o próprio Jesus observou? O próprio Jesus observando tudo
E como para muitos religiosos, e até hoje nos nossos dias, para muitos religiosos, Jesus nunca veio, né? Nunca se encarnou, nunca se entregou ainda, mas só uma vinda gloriosa que vai bastar para esses religiosos. E Jesus observando tudo ali, será que aquela viúva era a primeira vez que ela estava ali? Provavelmente não, porque se ela estava participando daquele evento, da contribuição, ela entendia os princípios, ela entendia e reconhecia que tudo que ela possuía sempre pertenceu a Deus. Porque uma pessoa que nunca conheceu certas coisas sobre Deus, ela não vai fazer só por fazer, entendeu? Se bem que muitas vezes, né, esses famosos religiosos, como a própria Bíblia diz, muitas vezes se aproveitavam financeiramente dessas viúvas, sabe? De viúvas ricas, eles se aproveitavam, eles se aproximavam justamente pelo interesse financeiro, o que mostra também uma falta de sabedoria financeira. E enfim, e tudo isso vai convergindo para uma coisa só, eu não sei se você está percebendo, para a consumação de todas as coisas, sabe? Tem uma frase de uma música que ela diz assim: o dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou. Ou seja, a gente muitas vezes estaciona na nossa religiosidade, a gente estaciona nas coisas boas que a gente acha que faz e acha que isso é um pagamento diante de Deus sobre alguma coisa. Sabe, vou falar aqui a verdade para você: o real pagamento, entre aspas, diante de Deus foi feito com o sangue de Cristo. E a gente nunca vai poder pagar isso diante de Deus. Por mais recursos que a gente consiga durante a vida, por mais coisas boas que a gente faça durante a vida, se os nossos corações nunca estiverem nas pequenas coisas que a gente faz, isso nunca vai nos justificar, porque o que nos justifica diante de Deus é o sacrifício de Cristo. E aí você pode se perguntar, mas o que tudo isso deixa algo prático para uma sabedoria financeira? Deixa algo bem, bem prático, porque se a gente observa nas viúvas, a viúva dessa reflexão de hoje, o pouco que ela tinha, ela conseguiu ter a sabedoria. Mesmo que ali naquele momento fosse tudo o que ela tinha, tudo que ela possuía para apresentar uma oferta diante de Deus, ela tinha a sabedoria de, no pouco que ela possuía, ainda separar para ofertar para Deus. Sabe, será que a gente tem tido a sabedoria de, mesmo no pouco, quando as situações estão difíceis, mesmo no pouco, a gente administrar para nós mesmos, para quem depende da gente, e ao mesmo tempo não deixar de ajudar alguém, não deixar uma oportunidade passar? Porque é isso que eu amo demais na Bíblia, sabe? Muitas vezes as pessoas ficam especulando coisas demais e esquecem o que realmente o texto está mostrando, né? Você já deve ter escutado inúmeras coisas a respeito dessa passagem dessa viúva, mas o texto nos mostra coisas fantásticas, sabe? A gente não precisa tantas vezes fugir do que a Bíblia está dizendo para perceber Deus falando aos nossos corações. E é isso que essas duas moedas de cobre falam para mim. Primeiramente, se as moedas eram de cobre, ela realmente não tinha muitas condições financeiras, porque os famosos religiosos ostentavam tantas outras coisas, né? Moedas de ouro, prata. Se isso, né? Isso faz eu pensar isso. Talvez essa mulher não tinha tantas condições mesmo, comparado com as outras pessoas, né? Comparado com até outra situação que Jesus diz que os tais famosos religiosos, de novo, né, apresentavam lá ofertas do alecrim,
as hortaliças, mas negligenciavam, né, negavam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eles consideravam que eles apresentando aqueles recursos diante de Deus revelava a fidelidade deles com Deus. Eles acham que cumprir a lei como um protocolo revelava a justiça deles diante de Deus. Eles acham que isso, o fato deles apresentarem aquelas coisas diante de Deus, pagava eles, pagava um lugarzinho no céu, vamos dizer assim, entre aspas. Mas o próprio Jesus fala que eles negavam coisas muito mais importantes, como a misericórdia, a justiça e a fidelidade, sabe? E esses mesmos religiosos, voltando para nossa reflexão, sabe, será que eles nunca viram essa viúva ir lá, como eu comentei, mas não era vantajoso para eles mostrarem alguma coisa, né? Eles não iam conseguir sugar alguma coisa daquela viúva, porque eles viam que era pobre. Eu não vou ajudar essa viúva, porque eu não vou ganhar nada com isso aqui. Provavelmente podia ser o pensamento deles, né? Como eu disse, o texto, né, nos mostra, nos abre o olho, porque se o próprio Jesus observou tudo ali, será que as pessoas não conseguiam observar? Sinceramente, acho que a gente precisa rever os nossos conceitos diante dos nossos recursos, sabe? Porque se Deus tem nos concedido, se Deus tem nos entregado, por que a gente tem engolido, né? Retido? Por que a gente tem agido com egoísmo? E muitas vezes parte da sabedoria financeira está aí. Quando a gente tem recurso sobrando, a gente gasta, a gente não investe, a gente não faz algo realmente sábio, a gente não ajuda de todo o coração alguém que quando a gente estava necessitando, com certeza de uma certa forma alguém ajudou. Só que a gente só quer fazer as coisas valerem quando é a gente na situação, né? Quando a gente precisa de pessoas, a gente vai e suga. A gente vai e veste uma falsa humildade. E essa falsa humildade também muitas vezes a gente tem vestido na questão financeira. Quando é a gente que precisa, a gente veste essa falsa humildade. Mas quando são os outros que precisam e a gente está com recursos, a gente nega, a gente negligencia, a gente não age com a mesma misericórdia que Deus agiu com a gente lá naquela cruz, e se entregando por cada um de nós. Sabe, a questão é a seguinte, a questão é que quando a gente realmente recebeu de todo o coração o que Cristo fez por você e por mim, a gente vai agir o que é certo, independente se a situação vai estar fácil ou difícil. Mas aqui fica algumas reflexões. Como a gente tem tratado as pessoas, porque as pessoas também são recursos que Deus coloca em nossas vidas. Será que temos agido feito sanguessugas e tirado delas só quando é conveniente pra gente e não temos nos atentado às necessidades dessas pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas? Será que a gente só ostenta as nossas necessidades e fica ali agindo, sempre mendigando um assistencialismo, mas realmente não pedimos a verdadeira resposta de Deus em nossas vidas? Sabe? E para fechar a reflexão de hoje, o que envolve não só recursos financeiros, mas recursos de maneira geral. Jesus diz assim, que aqueles que recebem e ajudam, a Ele está dando. Mas essa ajuda precisa ser de todo o coração, precisa ser com entendimento e com sabedoria. Curta, compartilha, fica ligado que a série ainda não acabou.